A paz do Senhor, irmãos, é com grande alegria e satisfação que hoje nós vamos estar trabalhando a lição 12 da revista do dia 20 de dezembro de 2020, cujo tema é A rotina em excesso é a porta da solidão. Texto áureo. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Verdade aplicada. A falta de fé no cuidado divino nos lança nos moldes deste mundo e perdemos a nós e aos nossos na correria desta vida. Objetivos da lição: falar sobre a visão da rotina em Eclesiastes, mostrar o resultado de uma vida de rotina excessiva e ensinar que a rotina destrói relacionamentos. Textos de referência estão lá em Mateus 6, nos versículos 25, 26, 33 e 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes, não tendes vós muito mais valor do que elas? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Introdução. Nesta lição veremos as razões e resultados causados pela rotina excessiva, demonstrando que a solidão e o individualismo decorrem deste excesso na vida diária. Combatem este excesso a fé, a convicção e a coragem. Então, irmãos, nós vamos estar falando aí que, de maneira geral, tudo em excesso não é bom, e inclusive a rotina. Então, a rotina, de maneira geral, significa aquela padrão rotineiro de costume, que a pessoa realiza alguma tarefa, segue um caminho certo e já pré-determinado, e de forma mecânica ele cumpre aquilo ali que depende para realizar algum tipo de atividade no seu dia a dia, né? Então nós temos a rotina aí de forma positiva, né, irmãos? Se a gente for observar a rotina de estudo, a rotina de atividades físicas, é, no trabalho, é importante, isso disciplina, isso cria regras e ajuda o ser humano a crescer. Mas o problema é quando essa rotina passa a controlar a nossa vida e passa a ser a prioridade e superar as outras coisas. Isso aí que o ser humano acaba se tornando escravo e dessa rotina excessiva. Então é isso que nós temos que buscar força no Senhor e tomar uma atitude para evitar que aconteça. Porque a vida corrida, esse mundo mergulhado aí no maligno, irmãos, faz de tudo para nós distanciarmos de Deus. E uma coisa é impor uma rotina extenuante e que o ser humano sofre bastante para cumpri-la, gerando até males de saúde do ponto de vista físico e emocional. Então, dessa forma, irmãos, possamos orar pedindo sabedoria a Deus e força para que nós possamos caminhar e não cair nesse tipo de armadilha onde muitos já estão hoje, né, escravizados aí pela rotina. Agora nós vamos ver sobre a visão da rotina em Eclesiastes. Tudo que o autor de Eclesiastes vê é repetitivo e rotineiro. Então, como os irmãos sabem, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, que foi autor também do livro de Provérbios e Cantares. Então, ele era um sábio, um homem dotado de grande riqueza e poder, concedida por Deus, e que tinha todo o tempo disponível para poder, irmãos, obter o conhecimento, que foi o propósito dele durante a sua existência aqui na Terra, onde ele buscou, a partir da vivência prática, o significado da vida, e viu que a vida sem a presença de Deus era uma vida vazia. Então ele colocou que a vida em si, irmãos, que sempre as coisas se repetem de forma cíclica na história da humanidade, em si era vazia, sem sentido. E isso ele percebeu, irmãos, quando deixou a comunhão que ele tinha com Deus, aquela verdadeira comunhão, e se entregou ao pecado, ao se envolver com mulheres pagãs, concubinas, e cultuar outros deuses, esquecendo-se por um momento do Deus verdadeiro. E claro que esse livro de Eclesiastes ele se escreveu no fim da vida. E ele teve uma visão pessimista da vida, porque ele reconheceu e conseguiu comprovar na prática que uma vida sem Deus, irmãos, não tem significado, não tem propósito, sentido nenhum. Então nós temos que ter ele no centro de nossas vidas.
que nós não possamos esquecer disso aí, irmãos, jamais. Amém? A rotina mina as forças da pessoa. Então, como nós falamos, irmãos, a definição de rotina, resumidamente, o dicionário Aurélio define como caminho utilizado, normalmente itinerário habitual, hábito de fazer uma coisa, sempre do mesmo modo, mecanicamente. Então, a pessoa presa, escravizada com a rotina excessiva, aí presente na vida dela, ela passa a agir como se fosse um robô, realizando ações sem uma reflexão antes, fazendo tudo de forma automática, irmãos. Então, ela passa, de certa forma, a se alienar da realidade, a se tornar alheia às coisas que acontecem em volta dela. E isso acaba deteriorando os relacionamentos e destruindo a qualidade de vida dela e também comprometendo a comunhão desta pessoa com Deus. Então é importante nós termos uma rotina, mas não deixar que ela nos conduza, e direcione nossa vida de tal forma que esquecemos até de Deus, como muitas pessoas fazem hoje. Né? Muitas delas hoje, o nome delas é trabalho e sobrenome, né? Trabalho, né? Em tudo ela centra a vida em acumulação de bens. Para ela, a felicidade, ela se entrega a esse pensamento de que só vai ser feliz neste mundo aqui, conquistando, buscando status sociais ou acumulando bens, dinheiro, e não é, irmãos. A felicidade do ser humano é muito mais que isso. Então a rotina, ela mina as forças da pessoa, por quê? Porque a pessoa não vai ter um propósito, ela não vai ter forças para poder continuar ativa, ter aquele pensamento transformador, criativo, para buscar soluções, buscar mudanças, irmãos. Muitas pessoas estão acomodadas na sua vida, naquela caixinha fechada, onde ela vê mais cômodo permanecer naquela rotina que está destruindo aos poucos, em vez de buscar mudança, de fazer o diferente. Quantos casais não vivem nessa situação hoje? Famílias, pessoas que tinham tudo para fazer o melhor, contribuir mais para este mundo e para as pessoas que precisam, mas que acabam se omitindo quando se submete a essa rotina extenuante que a vida moderna impõe, né, irmãos? Consumo, dívidas, trabalho excessivo para pagar as dívidas, uma direção de importância dada mais aos bens, às posses, do que propriamente às pessoas, tanto do seu círculo familiar como das amizades. Então a rotina, ela enfraquece a pessoa, essa rotina excessiva. A rotina é cansativa e sem graça, claro, irmãos. Imagina quantas pessoas hoje estão cansadas, porque elas estão presas a longas jornadas de trabalho, cada vez maiores, às vezes por necessidade de obter ao menos aquilo que é necessário para sobreviver. Pais e mães de família trabalham além da sua capacidade mental e física, gerando, irmãos, aí vários problemas de saúde que nós vamos ver, porque a pessoa passa a viver uma rotina entediante, cansativa e sem graça, e chega a uma exaustão tão grande, irmãos, que ela passa a ter crises de estresse profunda, que precisa de acompanhamento médico e espiritual para que ela possa passar por um tratamento e alivie os sintomas, que são terríveis, as consequências dessa doença aí, que é estresse. Então, hoje, as pessoas estão estressadas por causa dessa vida corrida. Elas não conseguem organizar e administrar o tempo. Não conseguem colocar as prioridades que são verdadeiras em primeiro lugar. E elas acabam tendo uma corrida contra o tempo, frenética, que não tem dias que a pessoa não olha nem para o céu, não tem como repousar, nem olha em quem está ao seu redor, se está precisando de alguma coisa, de atenção, de um carinho. Quantos pais não perdem os filhos para o mundo por causa disso? Eles saem para trabalhar, os filhos ficam em casa, os pais chegam em casa cansados, exaustos, não conversam com os filhos, e quando sabe que o filho aprontou alguma na escola ou na rua, já é tarde. Então, dessa forma, irmãos, que nós possamos ensinar a dar o exemplo desse filho, para esses filhos, de uma família unida, de atenção, de carinho, mesmo com a rotina, ter aquele tempo para aquela atenção, porque isso é importante, é isso que ajuda a fortalecer os laços com a família. Né, irmãos? Então, nesse mundo tomada por pessoas estressadas, é preciso ter calma, tranquilidade, e lembrar que Deus está no controle de tudo, e que se nós fazemos a nossa parte, Deus vai prover
do que nós necessitamos, irmãos. Talvez não é aquilo para esbanjar, para mostrar que somos ricos, não, mas aquilo que é o suficiente para nós usufruir e viver bem. Então Deus, ele é bom, ele é bondoso, ele é amoroso. Ele não deixa um filho dele à mercê da escassez. Deus sempre ajuda, né? É só lembrar no deserto que Deus fez com o povo de Israel, que murmurava, clamava por falta de alimento, Deus ajudou. Então, que nós possamos, irmãos, não estar ansiosos ou frustrados ou preocupados com o dia de amanhã. Se nós temos a verdadeira fé em Deus, coloquemos todas as nossas necessidades, petições nas mãos de Deus, com fé e crer de verdade mesmo, irmãos. Não da boca para fora. E lembrando, sempre colocando as prioridades de forma correta. Primeiro, nosso relacionamento com Deus. Segundo, nosso relacionamento consigo mesmo. Terceiro, nosso relacionamento com o próximo e com a família, é claro. Depois aí vem o trabalho e, por último, a igreja. Se invertermos esses valores aí, irmãos, aí nós vamos sair derrotados, nós vamos ter prejuízos. Certo, irmãos? Então não adianta ganhar o mundo e ter uma vida vazia. Não adianta você estar no meio da multidão e você se sentir só. Você ter tanto de coisa, dinheiro, e você estar na solidão. Então nós temos que investir, irmão, nos relacionamentos. Amém? Agora nós vamos ver o item 2, que vai trabalhar sobre a rotina excessiva, que aliena as pessoas. A rotina excessiva é alienante, pois tira do indivíduo a possibilidade de ser e de agir por consciência de si mesmo. Então o ser humano, quando ele está submetido e escravizado pela rotina excessiva, irmãos, ele age de forma automática, como se fosse um robô. Ela age de forma irrefletida, ou seja, ela não reflete. Aquilo se torna tão habitual e tão cômodo para ela que ela passa a agir de forma automática. Isso acontece no emprego, no trabalho. Às vezes você está tantos anos naquele cargo ali e a pessoa não busca mudança, se atualizar, que ela se acomoda. Ela não consegue subir na empresa. Então é importante, irmãos, a pessoa ter uma atitude de mudança, de transformação. Porque muitas vezes, para a maioria das pessoas hoje, se acomodam. Elas se tornam alheias à realidade. Elas não têm a visão de todo. Elas ficam presas àquele mundinho ali de acumulação de bens materiais, de felicidade com status social, de ostentar nas redes sociais. Que é um problema grande que aliena as pessoas bastante. Porque hoje as pessoas, o mundo passa por elas, ela não conhece nem os problemas do bairro, da cidade onde ela mora. Mas se for perguntar uma coisa da rede social ou da vida de alguém, ela sabe dizer. Então isso é alienante, irmãos. Como é que nós vamos querer um país melhor? Vamos votar em candidatos corretos se nós não conseguimos estar a par da realidade? Porque estamos presos ao trabalho, porque estamos presos à internet, que é uma ferramenta muito boa, as redes sociais excelente, mas que mal usada, em vez de melhorar a nossa inteligência e nos ajudar, faz a prejudicar. Já foi provado que à medida que essa geração se incorpora mais nela e a tecnologia, mais ela está se tornando pouco inteligente. Pela primeira vez na história da humanidade, os nossos filhos estão ficando menos inteligentes, irmãos. Então que possamos sair dessa rotina de trabalho e nós possamos conectar com a realidade da nossa família. Porque às vezes acontece coisas embaixo do nosso nariz, mas estamos tão focados em trabalhar para trazer as coisas para casa e nós imaginamos que a felicidade dos filhos e do nosso cônjuge está só nas conquistas materiais, e não é. Às vezes um carinho, uma conversa, perguntar como foi o dia, já é melhor do que qualquer dinheiro ou presente, irmãos, material. Ver como é que estão os deveres do filho, perguntar como é que foi na escola, são coisas simples que nós deixamos passar por causa dessa rotina que a vida moderna impõe. Amém? Então, irmãos, é melhor de ter e desfrutar do que é essencial do que ser escravo da rotina. Quantas vezes, irmãos, as pessoas buscam, conquistam bens materiais e não a conseguem aproveitar, porque nem tempo tem para isso. Muitos acumulam para ter uma velhice tranquila, quando chegam lá estão acometidos por várias doenças, e outros chegam até morrer e não usufruir daquilo que obteve. Então, às vezes, quando nós não conformamos com o que Deus nos dá e conseguimos sobreviver, sempre queremos mais e mais e mais. É importante, irmãos, a gente desfrutar daquilo que Deus nos deu de forma plena. Senão não adianta os nossos esforços.
Então é importante que nós temos sabedoria nessa questão aí, porque muitas pessoas estão deixando passar e aproveitando mal o tempo, né? É enriquecedor um relacionamento bom com a família, com os amigos, com os irmãos da igreja. As pessoas deixam passar em virtude de um trabalho excessivo. Às vezes, o que ela já tem dá para ela viver muito bem, dá para satisfazer as necessidades dela, mas ela acha que sempre falta alguma coisa e sempre preocupada em demasia com o futuro e muito ansiosa, trabalha mais e mais e esquece de viver, né, irmãos? Eu já passei por isso. Quando eu era solteiro, eu trabalhava 3 turnos nas escolas. Às vezes eu tinha folga 2 manhãs apenas da semana. E o resultado, irmãos, eu fui trabalhando demais, não tinha tempo para descansar e eu sofri de exaustão. Passei a sofrer de hipertensão. Várias vezes fui para o pronto-socorro, como os irmãos já contei a história e vocês já sabem, pelo trabalho exaustivo, né, irmãos? Então, às vezes, a necessidade, e às vezes nem a necessidade, faz com que nós chegamos ao nosso limite físico e mental. E quando chega, irmãos, é porque o estresse já é grande e vai gerar, às vezes, problemas irreversíveis. Então é melhor desfrutar do que é essencial para a nossa vida, irmãos, do que nós sermos escravos da rotina, porque o prejuízo é enorme. Você pensa que está ganhando aqui, mas mais tarde vem o preço a pagar, a fatura chega. É isso que nós não podemos esquecer. E dessa forma, irmãos, corremos o risco de colocar a nossa rotina acima da nossa vida. Então, que possamos evitar. E isso ocorre de maneira tão fluente hoje no mundo que, às vezes, as obrigações tomam conta de todo o nosso tempo. E pior que nós passamos isso para as crianças. Muitos pais aí que trabalham fora lembram que a criança esquece que a criança tem que ter infância e põe a criança em atividades durante o dia todo. E já vão crescer adultos já pressionados e estressados, né? E já vão formar adultos com desvios de personalidade e fragilidades emocionais muito grandes. Então é um tipo de cultura consumista, irmãos, que tem deteriorado a vida até das nossas crianças. Então nós precisamos organizar o tempo. O problema não é a falta de tempo. O problema é que nós não sabemos organizar e aproveitar esse tempo direito. E às vezes a gente pensa que o tempo é escasso. Nunca nos conformamos, né? Falamos, se eu tivesse mais tempo, ia realizar aquilo, fazer aquilo outro. Mas esquecemos de que nós aproveitamos o tempo mal, o tempo de forma muito terrivelmente mal. Aproveitamos o tempo. E isso aí gera as consequências graves. Tanto que muitas vezes nós vemos a pessoa, minha vida está muito corrida, o tempo está muito corrido, né, irmãos? É o que nós mais escutamos hoje. Então vejo que há alguma coisa errada hoje na vida social e na conjuntura da vida do ser humano. E combata o excesso de rotina tomando uma decisão de fé. Então, para mudar tudo isso e para nós enfrentarmos, o que é que nós temos que ter? Fé para quê? Entender que Deus está na frente de tudo, que está no controle de tudo e que não devemos nos preocupar e nos tornar ansiosos. É claro que nós não vamos acomodar, irmãos, e ficar estendido lá no sofá deitado esperando Deus nos prover das coisas. Deus dá as condições e oportunidades. Cabe a gente também buscar e ter atitude. Mas ter fé para ir saber que Deus está no controle e não vai deixar faltar nada para nós. Vai suprir nossas necessidades. Porque o que mata o ser humano aos poucos é essa ansiedade. Às vezes aquela frustração de não conseguir aquilo que desejava no tempo dele. Nós temos que saber que nós estamos no tempo de Deus e na vontade de Deus, irmãos. Então que nós esperamos com paz no coração e no espírito e com calma que Deus vai nos prover de todas as coisas. Coragem para mudar e dizer não com aquilo que nos prejudica e impõe restrições ao que deve ser prioridade na nossa vida. Irmãos, eu tenho que observar. Por exemplo, se eu vou pegar lá, eu já trabalho, tenho emprego, eu vou pegar um segundo emprego num outro turno de trabalho, mas aquilo vai prejudicar a minha relação com a família, vai prejudicar o meu serviço na igreja. Então, eu devo dizer não. Então, muitas vezes a pessoa, na ganância tanto de acumular bens, né, que ela joga tudo pro alto, não investe nos relacionamentos dentro de casa ou nas amizades fora, ela perde tudo e passa a viver uma vida na solidão, como nós comentamos, isolada. E ter convicção, irmão, seguir em frente. Se está certo, se está de acordo com a obediência e da vontade de Deus, seguir. Muitas pessoas às vezes vão olhar para você torto, até pessoas da família,
mas no fim você vai conseguir provar que estava certo, porque você seguiu os caminhos do Senhor. Então nós temos que ter esses 3 itens, não esqueça, irmão. Fé, coragem e convicção. Amém? E para fechar, nós vamos falar do item 3, que vai trabalhar a questão do enfraquecimento que a rotina excessiva provoca nos relacionamentos. De certa forma, nós já comentamos. Há pessoas que se entregam tanto trabalho e têm aquela vida tão robótica, tão mecanizada, irmãos, centrada nos seus afazeres diários, que ela se esquece de investir tempo em relacionamento, que é muito importante, irmãos, porque o homem é um ser social. Porque se ele não vai bem nos relacionamentos, ele não vai bem em nenhum setor da vida, principalmente no relacionamento com Deus. Então é preciso, irmãos, que ele tenha, o ser humano, é uma necessidade, ele viver uma vida social em contato com os outros. Porque um fardo para um carregar é sozinho, mas em conjunto com os outros é bem mais fácil, não é? É igual a vida de um casal. Para um só, quando a pessoa vive só, é difícil carregar o fardo, mas quando junta os dois, quando um desanima, o outro vai lá e levanta. Então é importante nós focarmos nisso e lembrar que nós precisamos uns dos outros. Não há ninguém autossuficiente nesta vida. E, dessa forma, a rotina que nos impõe hoje uma escravidão, ela fortalece o individualismo e promove a solidão, é o que eu falei. Se nós não investimos em relacionamentos, nós não temos um tempo para a esposa ou esposo, nós não temos tempos para os filhos ou para os amigos, nós vamos viver uma vida de isolamento total, irmãos. Então é importante nós investirmos nos relacionamentos. É como eu falei, não colocar desculpa na falta de tempo. Nós temos que entender que o problema é que nós não conseguimos nos organizar às vezes e não aproveitamos esse tempo de maneira mais racional. E aí, claro, irmãos, que a gente pode ter todo o tempo disponível do mundo, nós não vamos conseguir fazer tudo e atender a todos. Então é importante nós organizarmos o tempo. É importante nós propormos aí o casal sair um pouco, deixar os filhos com alguém, por exemplo, sair um pouco fora de casa, por exemplo, fazer um almoço num restaurante, já é sair da rotina, ou fazer um passeio na praça, é sair da rotina, é investir no relacionamento, tá vendo, irmãos? Não precisa ter dinheiro. Uma coisa simples que você faça já vai fazer feliz o seu companheiro ou companheira. Amém? E a mesma coisa vale para os filhos, viu? Então, tá vendo, irmãos? Coisas simples faz com que o relacionamento nosso se torna mais enriquecido. Amém? Outra questão, irmãos, nós não podemos esquecer que somos seres gregários e sociais. Não somos criados a viver na solidão. Então, podemos viver, às vezes, irmãos, no meio da multidão, com muitas pessoas em volta, mas ao mesmo tempo estarmos mergulhados no abismo sombrio da mais amarga solidão. Quantos depoimentos de cantores, irmãos, que, ligado à rotina de shows, ligado aí à questão da fama e de obter mais e mais dinheiro, tinha multidões de fã, mas ele se sentia sozinho e depressivo. Vocês já devem ter visto vários depoimentos, né, num exemplo desse aí. Então, não significa que estamos em meio à multidão, irmãos, que nós estamos ali em contato com várias pessoas e não estamos sentindo solidão. Pelo contrário, às vezes estamos na multidão, estamos mais sós se tivéssemos realmente assim, na concepção da palavra, realmente sós. Então a solidão, irmãos, ela acontece quando nós investimos somente em prioridades erradas. Então o ser humano é importante ele fazer pontes, garantir pontes, ter amizades em questão das relações humanas. Isso é no trabalho, isso é na escola, isso é com a família em casa, na igreja. Ok, irmãos? E lembrando, não esquecendo o equilíbrio. Por exemplo, tem famílias e casais que se separam, famílias que são destruídas porque a pessoa se dedicou mais ao trabalho ou até mesmo mais às atividades da igreja do que em relação às atividades com a família, os relacionamentos familiares. Então nós temos que saber que as prioridades têm umas coisas mais prioritárias e depois as outras vêm. Então nós temos que alcançar o equilíbrio. Precisamos, por exemplo, de trabalhar na obra do Senhor, sim, mas primeiro temos que cuidar da família, porque que exemplo de obreiro ou obreira você
se eu não for exemplo em casa? Então, muita a igreja sofre pena por esse problema hoje, porque muitos obreiros, às vezes, é bom na igreja, mas em casa é um péssimo marido, é uma péssima esposa. Viu, irmãos? Então, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio nisso daí. E, por último, nós temos que tomar uma atitude para resgatar a vida e os relacionamentos quebrados. Então é importante, como eu falei, ter coragem, fé, convicção, irmãos. Ir lá, perdoar, que foi o tema da nossa lição passada, não guardar ressentimento e restabelecer as pontes dos relacionamentos que foram quebrados, onde gerou mágoas. Então é importante, irmãos, nós liberarmos e pedirmos perdão quando necessário, quantas vezes forem. Foi assim que Jesus ensinou para nós, com muito amor e carinho e atenção. Porque isso vale muito mais do que dinheiro, irmãos. Então vale mais, por exemplo, amigos na praça do que dinheiro. Muitas amizades são falsas, nós vamos nos decepcionar. Nem tudo são flores. Mas, irmãos, ainda existem pessoas verdadeiras. Então é muito importante a gente ter alguém para partilhar os nossos problemas, as nossas conquistas. E um amigo verdadeiro, um irmão, né, a esposa, o esposo, irmãos, é de fundamental importância para que nós não sintamos sozinhos e possamos ter ajuda para carregar o nosso fardo e nós ajudarmos o outro também, porque é uma via de mão dupla, um ajudando o outro. Amém, irmãos? Que Deus esteja com vocês e nós possamos assimilar essas palavras, esse conhecimento maravilhoso e colocar em prática em nossas vidas. E para encerrar a lição de hoje, eu vou ler a conclusão que diz assim: a rotina excessiva é cansativa, alienante e enfraquece os relacionamentos. Não defendemos uma vida sem regras, sem caminho a seguir, sem trabalho e atividades. O que observamos é que todo excesso é perigoso e pode tornar a rotina um círculo vicioso e amarrar a pessoa na solidão. Que Deus esteja com vocês, irmãos. Desejo a todos um feliz Natal, um próspero ano novo e um 2021